E bom, hoje nós vamos aprender, como construir, um programa utilizando Python e uma biblioteca que se chama Web Browser, que ela é responsável, uma funcionalidade que a gente vai usar dela é abrir um navegador em uma página específica que você queira, por exemplo, o Google. Aqui eu criei uma função, para fazer isso. Vocês vão ver agora funcionando. Temos 4 opções aqui. A primeira opção é para abrir uma janela no navegador. Então, se eu escolher, por exemplo, a opção 1, ele vai me pedir a URL do site que eu quero abrir. E ele só vai abrir uma vez. Então, eu vou passar aqui www.google.com.br. Vou dar um Enter. E aí, ele vai abrir o site do Google, que eu pedi no meu navegador padrão, tá? Que no caso é o Opera. Então agora, se eu quiser abrir 2 sites ao mesmo tempo, eu seleciono a opção 2 e dou um Enter. Digito o primeiro site, google.com.br. Vou entrar no Facebook, facebook.com.br. Vou colocar só .com. Ele abriu aí, 2 janelas, Facebook e Google, ok? A terceira opção abre 3 janelas, Se eu digitar 3, vou ter que passar 3 URL, Vou passar o Google, tá? Que é o que eu sei de cor. E então abre as 3 janelas aí normalmente, tá? E aí acabou as opções, então eu digito 4 e aí ele encerra o programa, tá? Então agora a gente vai aprender como fazer esse mesmo código, ok? E vamos começar uma outra função, tá? Eu vou criar aqui embaixo. A função vai se chamar main, que significa principal. E ela vai ter 3 parâmetros, tá? URL, que vai ser um parâmetro opcional. URL2, que vai ser outro parâmetro opcional. E URL3, que vai ser outro parâmetro opcional, tá? Então agora a gente precisa primeiro, construir um menu e o título do nosso programa, como vocês viram. Primeiro é o título, Eu vou colocar aqui esses sinais aqui para deixar um pouquinho mais personalizado. Abre sites. E vou deixar assim, ó. Então aqui embaixo eu já vou dar as opções, tá? Opções. Vou dar um outro print aqui. Com 6 aspas, tá? Aspas dupla. Pra gente poder colocar comentários em blocos, tá? Por exemplo, se eu der um Enter, vai ficar em blocos, tá? E não dá erro. Vou dar um Tab para dar um espaço. Então aqui eu vou colocar a opção 1, abrir uma janela. Abrir uma janela. Aqui eu vou colocar abrir 2 janelas. Aqui vou colocar abrir 3 janelas. E por último, vamos encerrar o nosso programa. Encerrar programa. Conferir aí como que tá ficando, Eu vou chamar minha função. Eu deixei em parâmetro opcional para não dar nenhum erro, tá? Porque se eu não coloco isso, ele fica como parâmetro obrigatório e não vai deixar eu executar aqui para testar, tá? A função. Então vamos ver aí como que tá funcionando. Bom, ficou assim, tá? Eu vou colocar esse 1 aqui um pouquinho pro lado. Vou dar uns 2 espaços aqui. E vou executar novamente para ver como que ficou. Ficou um pouquinho mais pro lado, Vou dar apenas um espaço e vou executar novamente. Bom, agora ficou bem ajeitadinho, Agora, depois das opções, a gente precisa que a pessoa ela escolha uma opção. Então, para isso a gente vai criar uma variável chamada opção, tá? E essa opção vai ser uma variável que vai ser do tipo inteiro, vai receber um input, um dado no teclado, que é a escolha.
Então agora a gente vai verificar qual que pode ser a possível escolha aí do usuário. Se a opção for igual a 1, então o usuário quer abrir apenas uma janela, né? Com um link, né? Então, lembre-se de você ter importado essa biblioteca, senão você não vai conseguir fazer os mesmos passos aqui que eu estou falando, ok? Então, para fazer isso, a gente chama o nome da biblioteca, webbrowser. Vamos chamar essa função open, que ela é responsável por abrir um link específico no seu navegador. Então, primeiro, se ele escolher a opção 1, então a gente vai criar uma variável chamada link, tá? Essa variável local, que funciona apenas nesse bloco aqui de código. E essa variável link, ela vai ser do tipo string, str, vai receber um input. Qual que seria esse input? Sua URL. Então o usuário vai precisar digitar o URL, tá? Para que aí possa ser aberto aí nessa URL que ele digitou. Então aqui o que vai abrir? A gente vai definir aqui o URL, né? Que é o parâmetro aqui da nossa função para link. E aí a gente vai passar esse parâmetro que está recebendo o link, né? Aqui para dentro do open, que basicamente ele vai abrir, né? Esse link aqui que o usuário passar. Tá? E vai fazer isso apenas uma vez. Agora, se a opção elif, né, que é o se não se a opção for igual a 2, se ele escolher 2, a gente vai ter uma variável chamada link, que eu vou até reaproveitar aqui. Vamos ter uma variável chamada link2, que ele quer abrir duas janelas, né, com 2 links. E aí, o parâmetro URL vai receber o primeiro link e vamos passar, né, o valor da variável link2 para o parâmetro URL2. Link2. E depois disso, a gente vai fazer um loop, tá? Para cada S, né? Para cada S em range, tá? A gente vai de 0 até 1 para abrir o primeiro site, tá? Então a gente vai chamar webbrowser.open e vai abrir. No nosso caso, a gente vai definir aqui que o S ele vai receber, né, a primeira URL aqui na função open, tá? A gente vai fazer um outro for, né? For site in range e vamos abrir o site novamente. Webbrowser open URL 2, tá? Então ele vai abrir esses dois sites. O que eu fiz aqui? Eu disse, olha, pega essa URL que o usuário digitou e abre ela em uma janela. Pega a outra e abre uma segunda vez, tá? Então ele vai fazer um loop aqui e vai abrir duas vezes, tá? Agora, se a opção for igual a 3, né? Então vamos abrir 3 janelas. Então a gente vai ter que ter uma variável, duas variáveis aqui, vamos até reaproveitar. Vou ter uma variável chamada link3 também, porque agora são 3 links que precisa ser aberto, né, no navegador. Sua URL. E agora a gente vai dizer que o URL, parâmetro da nossa função, vai receber o primeiro link. O segundo parâmetro, o URL2, vai receber o link 2. E o terceiro parâmetro vai receber, né, o link 3. E aí, a gente vai fazer um for também, tá? Vamos chamar o for. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez ali em cima, tá? A diferença é que vai mudar agora para 3 URL. URL2, agora vamos fazer a última iteração, né? Webbrowser.open URL3, tá? Então, basicamente aqui, se a gente for conferir,
isso aqui está funcionando. Mas antes vamos até configurar o último botão aqui, tá? A última opção. Elif opção for igual a 4, então ele quer encerrar o programa, né? Vamos chamar um break, só que para chamar o break a gente precisa colocar um while true aqui, que é a condição de loop, né? Para o programa ficar executando até que o usuário digite 4 e o programa, né, seja finalizado. Então, você junta tudo aqui, dá um tab, tá, para ele ficar dentro da indentação do nosso loop while true, ok? E aqui na quarta opção ele vai dar um break e vai finalizar o programa, tá? Mas e se não for nenhuma dessas opções e o usuário vai digitar errado porque ele quis? Ou porque aconteceu? Então a gente coloca um else, que é um se não. O que eu digo aqui? Se não for nenhuma dessas opções aqui, se ele tiver digitado outra opção, o usuário, o que eu vou dizer? Eu vou colocar print opção inválida. Tente novamente. E aí, eu vou chamar novamente a minha função para voltar desde o início aqui, tá? Então, enquanto ele errar, vai continuar aparecendo essas opções e voltando aqui, tá? Até que ele digite uma opção correta ou ele digite 4 para encerrar o programa definitivamente. Beleza? Então, se você curtiu aí este vídeo, eu já peço que ajude com like, tá? Porque ajuda bastante aí na divulgação do meu canal aqui pro YouTube e diz pro YouTube que o meu canal está com um conteúdo bacana, ok? Agora vamos executar para ver se esse código aqui está funcionando. Então vamos chamar a função, né, man, e vamos clicar aqui no VS Code em Run Python File. E aí ele vai executar aqui, tá? Ficou meio torto aqui, mas não tem problema. Vamos digitar a opção 1. Vou até limpar aqui o terminal. E vou executar novamente. Tá? Então, eu vou digitar a opção 1. Vou digitar a URL. Então, ele só vai abrir uma janela aqui. Vou apertar Enter. Ele abre a janela que eu disse o link, né? Que no caso é o Google. Então, abriu o Google, uma janela. Vamos abrir duas janelas, tá? Então, eu vou tentar novamente, eu vou escolher minha opção, abrir duas janelas, vou passar o google.com.br, vou passar o Facebook e vou abrir. Essa janela aqui não conta, tá? O Opera, ele abre essa janela sozinha, de início e alto. Então, aqui são essas duas janelas. Abriu no Facebook e abriu no Google. Show, tá funcionando. Vamos testar a última agora, que é abrir 3 janelas. Escolho 3 e passo a URL, né? Pronto. Agora eu vou abrir 3 janelas. Então aí ele abre 3 janelas, tá? Como eu pedi. Uma YouTube, uma Google e outra Facebook. Beleza. E agora se eu digitar uma opção que não existe aqui, vou digitar 9. Então aí ele diz aqui para mim, olha, opção inválida, tente novamente e continua repetindo até eu digitar uma opção certa, senão ele não vai encerrar o programa. E se eu digitar 4, ele encerra o programa. 4, tá? Ele encerra o programa. Pode ver aqui que encerrou, tá? Não mostrou mais o menu. E é isso, galera. Comenta aí o que você achou desse vídeo, tá? Se ele te ajudou em alguma coisa, ok? Não esquece de compartilhar esse vídeo com mais pessoas, para mais pessoas poderem aprender Python juntos aqui no canal, ok? Então eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de assistir os últimos vídeos que eu vou deixar agora. Até os próximos vídeos. Tchau!